abençoar os irmãos? Amém. Aproveitar que estamos todos em pé, né? Vamos ver a leitura da palavra em Jó, o livro de Jó, capítulo 42. Teremos quarta-feira o culto, e este domingo também. Seria bom que todos estivéssemos a casa de Deus, né? Jó, capítulo 42. Em todas as adversidades, em todas as coisas que Jó estava passando, em tudo que se passou em sua vida. Então Jó, versículo 1, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que em tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Podeis assentar, irmãos. Nos conta uma história do qual eu recebi no meu trabalho e me perguntava: Senhor, a mensagem é tua, a palavra é tua, o que eu posso trazer, o que eu posso levar? E um certo e-mail chegou com uma história e eu vi os colegas, normalmente, quando um e-mail diferente chega, sai, ri, comenta. Mas nessa história eles riam e voltavam meio pensativos. Chegavam no computador, passavam todas as tarefas que tinham que ser feitas, liam aquele e-mail e voltavam pensativos. Eu também tinha que ler as tarefas que eu tinha que fazer e também li a história. E ali eu aprendi sobre 5 qualidades que há no Marcos comum, sobre 5 qualidades que Jó tinha, que Jó possuía, e também sobre 5 qualidades que todo ser humano tem. A história nos conta que um menino observava o seu rosto escrevendo um caderno, e ele chegou e perguntou: vovô, o que está escrevendo? Algo sobre mim? O vovô sorriu e disse ao netinho: sim, estou escrevendo algo sobre você. Entretanto, mais importante do que as palavras do que eu estou escrevendo é este lápis que estou usando. Espero que você seja como ele quando crescer. O menino olhou para o lápis, não viu nada especial. Intrigado, ele perguntou: mas esse lápis é igual a tudo que eu vi? O que teria de tanto especial? Bem, depende de como você olha. Há 5 qualidades nele que, se você conseguir vivê-las, será uma pessoa de bem e em paz comum, respondeu o avô. A primeira qualidade, assim como o lápis, você pode fazer coisas grandiosas, mas nunca se esqueça que existe uma mão que guia os seus passos, que sem ela o lápis não tem qualquer utilidade, a mão de Deus. A segunda qualidade, assim como o lápis, de vez em quando você vai ter que parar o que está escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas ao final ele se torna mais afiado. Portanto, saiba suportar as adversidades da vida, porque elas farão de você uma pessoa mais forte e melhor. A terceira qualidade, assim como o lápis, permita que se apague o que está errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos trazer de volta ao caminho certo. A quarta qualidade, assim como no lápis, o que realmente te importa não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro dele. Portanto,
sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. O seu caráter será sempre mais importante do que a sua aparência. Finalmente, a quinta qualidade. Ele deixa sempre uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida deixará traços e marcas na vida das pessoas. Portanto, procure ser consciente de cada ação, deixe um legado e marque positivamente a vida das pessoas. Essa história foi enviada no e-mail com um autor desconhecido e foi repassada, caiu no meu trabalho. Eu lembro aquilo, comecei a entender por que ninguém comentava, por que as pessoas começavam a sair pensativas. Mas ao mesmo tempo eu me dei conta que essas 5 qualidades, diferente de cristão, não todos temos, nós temos elas. E que na Bíblia quase todos os personagens bíblicos apresentaram tinham essas qualidades. Porém, Jó viveu estas 5 qualidades. Mas infelizmente tem muitas pessoas que não reconhecem que têm essas qualidades, não veem, e algumas infelizmente usam essas qualidades de forma distorcida, ao invés de usar da forma correta. Nós conhecemos a vida de Jó, nós conhecemos como ele viveu, o que ele tinha, o que ele buscava. Todos aqui conhecem a paciência de Jó, porque Deus o moeu e reconstruiu de novo. Todos veem ali o que ele passou. Ele era uma estatura social alta, respeitado, todos o olhavam de uma forma diferente, todos viam como Jó vivia, o poder econômico, o status, porém a vida dos caras voltada para Deus, que se desviava do mal, mesmo seus filhos, com as atitudes que tinha, como mais tarde ele veio se consagrando, como o diabo teve que ouvir do próprio Deus o testemunho sobre um humano, que era reto e íntegro, como ele pediu para se andar com ele, como Deus permitiu, como ele perdeu tudo que ele tinha, como ele se manteve com um caráter firme e voltado para Deus, como ele continuou olhando o que era certo, como chegou ao final de sua história, lá no finalzinho do livro de Jó, como nós lemos ali no começo, a estrutura dele se tornando melhor, mesmo ante todas as adversidades. Nós conhecemos a história de Jó. Se nós vemos a história das 5 qualidades do lápis, nós vemos que Jó tinha e viveu as 5 qualidades em todos esses pontos. E ele tinha as qualidades do lápis, mas nós também temos essas 5 qualidades. A pergunta é, será que nós podemos também ter aproveitado da forma correta essas qualidades e entregá-las a Deus? Será que nós vamos pegar o nosso potencial, a nossa superação e crescimento, a nossa humildade, o nosso caráter, o nosso testemunho e colocá-lo a serviço de Deus? Porque essas 5 qualidades, não necessariamente você precisa ser cristão para tê-las. É um presente de Deus. Glória a Deus. Tu tem um potencial, tu sabe, todo ser humano tem a superação aos problemas, a forma que supera o crescimento, seja bom ou mal, ante eles. Todo ser humano tem dentro de si um ponto de humildade, indiferente se cristão ou não. Todo mundo tem caráter, porque o caráter é nada mais que o espelho da tua alma. E todo mundo dá um testemunho. É verdade. Na sua vida. É as qualidades do lápis. Agora a questão: quem usa esse lápis? Verdade. Se você é um lápis que está escrevendo uma história desse mundo, quem está usando? Que mão que está te usando? Tu pode ser cristão, tu pode não ser cristão, tu pode ser ateu, tu pode ser o que tu quiser, tu vai ter essas 5 qualidades, mas é só 2 mãos que vai usar os lápis que estão aqui, que são vocês. Verdade. Ou Deus, ou o diabo. Qual deles? Qual dessas mãos vão fazer escrever a sua história? Verdade. Vamos dar uma olhada nessas 5 qualidades. Vamos passar um pouquinho para entender cada uma. Porque nós não precisamos responder assim, tirar o pastor, irmão, fulano, Beltrano, irmão Fernando, irmão Mota, vocês pregam é assim mesmo. Não, vocês têm que escolher para si mesmo. Essas minhas 5 qualidades, das quais eu nasci, que é normal de todo ser humano, elas estão sendo usadas para escrever a história para quem? Porque na palavra de Deus nós vemos Paulo dizendo: vós sois espíritos vivas. Bonito, né?
De quem? E está certo. Nós vamos abreviar essa terreno, vamos continuar no restante do versículo. Nós somos epístolas vivas de quem? É verdade. Nós estamos escrevendo com a nossa vida a história. Para quem? Com qual postura? Nós vemos que a primeira dessa qualidade é um potencial que todo ser humano tem. Assim como no lápis, fazer coisas grandiosas, vocês podem fazer. Vocês têm potencial se vocês desejam. Nós temos, tanto no natural como no espiritual. Jó tinha. Olha o potencial dele que ele administrava. Para aquela época, ele seria hoje mais que um Randon, mais do que um dono da Marco Polo, mais do que o dono de uma grande empresa. Faça um comparativo. E ele administrava tudo aquilo. A Bíblia relata. Seus filhos não tinham maturidade, faziam as festas, ele ia lá e oferecia sacrifício. Mas ele tinha potencial e era respeitado em toda a sociedade. Então todos nós vemos histórias no natural de homens que começaram do zero, nós temos potencial de começar e ir até onde não quisermos. Na Bíblia nós temos histórias assim. Verdade. Como foi a Babilônia? A Torre de Babel. O homem está unido, pode chegar onde quiser. Aí Deus colocou várias línguas. É um potencial do ser humano, nós temos uma capacidade. Mas esse potencial é usado para quê e com quem? O teu potencial de aprender, de crescer, de viver, assim como o lápis tem potencial para fazer grandes coisas, desenhar uma grande planta arquitetônica, ou apenas uma tarefa, ou um recado, você vai escrever o que aqui nessa terra? No livro da tua vida, que será apresentado no final, o que tu está escrevendo? O teu potencial vai ser usado para isso, mas para quê? Como? De que forma? De que jeito que você vai buscar? Forte. Um homem chamado por Deus. Páginas 6, 7, 8 e 9. Apenas alguns parágrafos, ela não é numerada por parágrafos. Coragem, finalzinho da página. Deus não quer covardes. Vamos chamar por Deus, página 6. Eu estou começando na outra. Vamos na 6. Deus não chama. Muito raro o homem inteligente, o educado, o intelectual. Eles cumprem seu papel. Eles são grandes homens, mas geralmente, quando Deus quer o serviço feito, ele obtém alguém que mal conhece sua obesidade. Esquadrinha as escrituras através das histórias. Homens que significaram algo para Deus não eram homens que tinham grande educação, mas homens que não tinham nenhuma educação, apenas um desejo em seus corações de servir a Deus. Ele obteve o lavrador, lembra de Eliseu? Isso tudo ele tinha. Olha o que ele fez. E o pastor de ovelhas, o homem segundo o coração de Deus, Davi. O pescador, Pedro, hein? Olha como ele era, como é descrito, como tanto se escreve. E andou sobre as águas, fez tanta coisa. É verdade. Não era o que mais o que Jesus amava, mas era o que mais amava Jesus. O caçador, aqueles que viviam na natureza, naquela tranquilidade, que é tudo natureza. Lá Deus podia falhar. A esse homem é quem ele chamou. Isso mostra que todo ser humano tem um potencial. A Bíblia está mostrando sobre isso. Mente. O que mudou do ser humano de lá para cá? Viramos um animal diferente? Somos ainda o mesmo ser humano, ainda temos o mesmo potencial. Olha Moisés, foi para o deserto desaprender tudo. Nada serviu para Deus. Só o desejo dele de servi-lo. Olha para todos os homens que Deus usou. O diabo também usou seus homens. A Bíblia relata sobre isso. Eram grandes homens. Também tinha potencial. Então o potencial, irmã, que você tem aí dentro é uma qualidade tua. Agora, para quem tu vai emprestar, Deus não pode usar o que você der para ele usar. Esse potencial para quem tu vai voltar depende da tua decisão. Olha o exemplo aqui. Essa é a maneira que Deus toma os homens, bate para fora todos os temores e todo o seu intelecto. Então, o grande mestre Ele os coloca sobre a roda e começa a moldá-los novamente. Foi o que ele fez com Moisés, não foi? Olha a outra diferença. Coragem, Deus não quer covarde, às vezes é tão difícil, né? A gente olha, a gente sabe que é capaz, mas é um compromisso, ou é algo a fazer e a gente se retrai.
E ele não pode usá-lo se você está com medo de tomar a sua palavra, crer nele. Ele quer um homem valente, que não prestará atenção em nada senão o que o Senhor disse. Esse é o tipo com o qual ele tem que mover. Indiferente do que a igreja diz, ou o pastor diz, aquilo que a igreja separa. Ele para por Deus em justiça e sua palavra. Esse é o homem que Deus enviará nesses dias para seu revivimento, pelo qual o seu povo será. Essa é a diferença. Tu tem um potencial dentro de você. Mas de repente é muito pesado, mas está na palavra. Aí tem que fazer, está na palavra, se para por isso, teu potencial é muito maior do que tu imagina. Mas eu estou só aqui no banco. O que eu posso fazer? Volte teu potencial para Deus. Ele te dará. Seja acumulado. Permita que Deus use, que a mão dele faça essa escrita. Temos também a segunda qualidade, também, que é superação e crescimento. Do qual no lado, muitas vezes tu tem que parar e permitir que seja apagado os erros. Na segunda qualidade você para muitas vezes e o que acontece? O apontador aponta, tira a lasca, tira um pedaço e afia o grafite. Às vezes você tem que parar tudo por causa de algum problema e se velar até tu ter condições de continuar aquilo que tu estava fazendo. É verdade. Estou levando para o natural, leve isso para o espiritual também, na sua alma. Quantas vezes o teu potencial está ali, tu sabe o que fazer, mas tu não pode fazer. Tu não tem como fazer. Tu está parado. Quantas vezes aí vem um problema, vem um novo problema, vem questões acima de ti, vem coisas que lhe machucam, e tu sabe que tu tem a capacidade para fazer aquilo, tu sabe que tu está apto para aquilo, mas tu não pode, as provas estão te impedindo. Jó tinha capacidade de te administrar. Ele não errou em nada daquilo e perdeu tudo. Os seus amigos o criticavam de coisas que ele não fez, ele sabia que não tinha feito, que ele estava correto, ele não sabia onde estava errado. E ele sabia que se ele lutar, ele retomaria aquele rumo. Ele estava olhando, eles estavam com aquele lápis no computador, tirando lasca, tirando pedaços para ficar mais afiado. Agora a questão da superação todos nós temos, mas teremos o crescimento diante dessa superação dos problemas? De que forma nós vamos crescer? Para que lado nós vamos crescer? Jó, de tudo aquilo, ele não criticou, ele agiu com amor, nem mesmo seus amigos que o acusavam de pecado, nem mesmo sua mulher que queria que amaldiçoasse a Deus morresse. Ele não disse que era louco, não isso, aquilo, ele disse que não estava falando com uma. Ele a amava. Entre tantos os problemas daquela hora, ele não estava acusando ninguém, ele estava tentando se situar no que estava acontecendo, estava olhando com amor, ele estava crescendo espiritualmente, porque ele sabia que Deus o amava, ele sabia que ele estava sempre com Deus, ele sabia que ele estava crescendo com aquilo, mesmo com a lepra que ele estava cortando, com os cacos de telha, coçando todas as suas feridas, mesmo no pó, mesmo tudo acontecendo, mesmo que seus filhos tinham morrido, mesmo que tudo tinha sido roubado, mas ele sabia que de alguma forma Deus estava contribuindo para o crescimento dele, e ele estava crescendo com isso, ele estava adquirindo experiência, e ele estava levando esse crescimento para o lado certo. E diante dos problemas, com tantas coisas que acontecem, tu leva para que lado? Porque é lindo, porque Deus me abandonou por aqui, ou tu leva para o lado certo? Verdade. A capacidade, a qualidade de superação e crescimento. Não precisa ser cristão para isso. Aí que está a diferença, não precisa ser cristão. Todo ser humano tem a capacidade de superar os problemas e crescer com aquilo. Eu estou comparando com Jó, porque Jó teve essa qualidade, viveu isso, mas ele cresceu para Deus. Ele usou a qualidade dele, ele pensou e ele era lápis usado pela mão de Deus. E o lápis preferido, porque Deus gostava de usar aquele lápis. A ponto que quando o diabo disse, deixa eu dar um pouquinho, usa, porque eu sei que é meu. Tu não vai me tomar ele. E ele tentou e não saiu nada daquele grafite. Por causa que aquele lá era o lápis de Deus, usado para escrever a história, para ajudar a cada um. E ali estava essa diferença. E aquela superação pelo problema que te dá na vida, aquele problema que está te machucando, aquilo que está te ferindo, tu vai superar. Certamente, cedo ou tarde, mas como você vai superar isso, depende de você, decisão. Você vai superar e crescer espiritualmente ou apenas atualmente adquirir experiência com alguma vida? Qual é a forma que vocês vão querer? Qual a mão que vai escrever a história de vocês neste mundo? A de Deus ou a do diabo? A que o amor, como Jó mostrou,
Ou como o mundo tem feito? A qualidade é de todo ser humano. A forma que tu usa essa qualidade. A escolha que tu dá a Deus ou ao diabo a oportunidade para te usar. E isso nós temos na mensagem estreita é a porta. Parágrafos 103 e 104, irmãos. Então você diria para mim, eles estavam questionando o irmão sobre o que ele queria. Não, Brana, qual é a marca do cristão? Quem será salvo? Você será salvo? Olha o desafio. Quantas vezes nós, como cristãos, e eu sou convite para que vocês entendam que há diversidades no espiritual que nós passaremos, mas como nós vamos enfrentá-la? Ah, mas eu tenho a mensagem embaixo do braço, eu tenho a Bíblia comigo. Eu sou cristão, eu tenho um profeta que me revela, eu tenho um profeta que me mostra, eu conheço melhor que a igreja denominacional, mas como tu enfrenta a adversidade? Como tu supera? Tu vai crescer espiritualmente como o mundo. Porque a partir do momento, com todo o conhecimento que você resolve fazer como o mundo faz, não, porque assim, tu foi em teu lugar. Opa, cadê o cristianismo? Você será salvo ou não? Eu tenho confiado nisso a Deus. Eu não sei. Eu estou crendo que sou. Eu estou comparando a minha vida dia a dia com a palavra. Se isso não vive de acordo com essa palavra, algo então está errado. Eu tenho que voltar e consertar. Essa é a qualidade, né? Se encaixaria. Onde o lápis deixa ser apagado. Poderia se usar essa palavra nas duas qualidades. Nessa do qual nós estamos vendo agora, que é a capacidade de superação e crescimento, mas também se encaixa naquela. A forma de resolver, de superar uma adversidade, não agredindo ou devolvendo, mas com amor divino, aquilo que a gente busca lá na estatura do homem perfeito. Bem, eu diria, irmão Brana, quando as pessoas falam em línguas, isso não significa que elas são salvas? Então não, senhor, não deveras. Eu tenho ouvido feiticeiros, bruxos falarem em línguas, e todo tipo de tolice. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e viverem com a esposa de outro homem. Eu tenho visto pessoas falarem em línguas e pularem para cima e para baixo, gritarem como se a casa estivesse pegando fogo e saírem fazendo trapaças nos negócios, roubarem, dizerem mentiras e tudo mais. Como você pode contar isso? Não, senhor. Eu não disse. Ele sendo profeta e Deus mostrava tudo, tu teria isso, naquilo. Ele podia ser. Não. Eu não. Ele estava ensinando a palavra. Amém. Com amor. Sem aquela pretensão de dizer eu sou, eu faço, eu tenho. Vencendo a adversidade. É que nem Jó. Jó olha para o céu, eu sei que meu Redentor vive, eu estou vendo. Vocês não estão vendo porque vocês estão me acusando? Não. Ele olhou para os seus. Ele intercedeu quando Deus foi pesar a mão. Por aqueles que estavam acusando ele. Essa qualidade de superação e crescimento, todos nós temos, mas Jó viveu com a vida e com um peso grande em cima dele. Verdade. Parágrafo 136. Porém, você esteja alinhado com Deus. Se o seu coração não pulsa exatamente com essa Bíblia, então há algo errado. Há algo errado. Não importa o que sua igreja diz. Você não pode entrar através disso. Você terá que entrar pelo que Deus disse. Esse é o livro onde você será julgado. A Bíblia. Permaneça com ela. Você diz, eu fui batizado no nome do Senhor Jesus. Isso é correto. Isso é Bíblia. Porém, se essa vida não segue isso, não lhe adiantou muito ser batizado. Então você diz, bem, eu tenho recebido o Espírito Santo. Isso é bom, é isso que deveria ter feito. Porém, se a vida não está ali dentro, então você não recebeu. É verdade. Então tem essa diferença. É uma qualidade que todo ser humano tem. Não podemos dizer que somos privilegiados. Nós temos potencial. Somos privilegiados. Nós podemos superar os problemas que precisamos. Não. Nós só podemos dizer que somos privilegiados se nós tivermos o potencial voltado para Deus. Mas só isso. E na igreja, sim. Ele vai usar o teu potencial. Então, o irmão dele entregou para ele. E ele vai dar o crescimento como ele desejar. Jó fez isso. Nós temos a capacidade de superar nossos problemas. Você não tarde de todos superamos. É a lei da vida. E a capacidade de crescer com isso. Verdade. Amadurecer, aprender.
Mas qual é a forma que nós vamos usar essa qualidade natural que nós temos? Qual é a mão que está escrevendo com essa lápis? Verdade. É a forma que nós enfrentamos os problemas, a capacidade que nós superamos os problemas e reagimos e crescemos. Crescemos experiência no crescimento natural. Todo problema te dará uma experiência a mais. Para tu lidar facilmente ou ajudar alguém. Mas de que forma tu cresce com esse problema? Qual é a forma? É para Deus? Para mim? Para alguma crença? Para algo? De alguma forma tu vai ser usado por uma mão para escrever a história nessa terra. E a terceira qualidade foi a humildade. Buscar aceitar de coração a coração. Mas já estava sendo corrigido do quê? Mas quando ele viu a Deus, ele disse: eu me abomino, eu me arrependo no pó da cinza. Ele estava sendo corrigido, ele não estava sendo corrigido, mas ele conhecia suas próprias falhas, como nós todos conhecemos. E pouco ele via que ele disse: tu chegou à santidade, por que não subiu garagem de fogo? Se tu é tão perfeito, por que não foi arrebatado? É verdade. Nós estamos em crescente aperfeiçoamento. O perfeito é o Espírito Santo, mesmo tendo o Espírito Santo em nós, às vezes nós deslizamos. Sejamos realistas, maduros. E Jó era assim, ele era realista. Ele era maduro para com Deus. E ele não tinha uma Bíblia para ensiná-lo. Mas ele buscava viver só para Deus, conforme foi ensinado até então. Aí estava aquela questão. E quando ele viu a santidade de Deus, quando ele viu com os próprios olhos como era Deus, eu vejo o Deus, me arrependo, me abomino. Porque às vezes eu sou de língua, porque às vezes eu falo que não devo, ou porque às vezes eu acho que não devo. Verdade. Sabe que nós temos essa humildade de coração? Porque ele pode apagar a escrita do nosso lápis, jogar para o área do esquecimento. O diabo só pode escrever, como se fosse uma caneta. Eu não apago nada. Verdade. Pelo contrário, eu faço questão na hora de tu errar e mostrar e fazer uma seta. Aqui ele errou. Aí que está a diferença. Nessa qualidade, a humildade de aceitar. Mas só aceitar que errou, os outros que também não estão aqui na igreja, que não são cristãos, que não querem nada com Deus. Muitos aceitam que é. E aceitem ser corrigidos. Qual é a diferença dessa qualidade do cristão para o mundano? É a forma que você usa a sua humildade. É a forma que você vai até a Deus. É a forma que você entrega a Deus para essa correção. Amém. Porque Jó estava lá sendo massacrado, estava sentando o coração. Perdeu o filho, perdeu tudo, estava no pó, doente, e estava adorando a Deus. Quando está sendo coração, eu errei mesmo, vou ter que corrigir, nada bem aí, você também é. O que é aquilo, querido? Você está aceitando o teu coração, por que está olhando para o erro dos outros? É verdade. Qual é a diferença? Que tipo de história tu está escrevendo? Tu quer ser um lápis escrito usado pela mão de Deus? Aqui está falando a Bíblia. E Jó foi o maior exemplo que teve. Criticaram, ele retalhou sua vida, eu não está, eu não pequei. Olharam para ele, que está em pecado nisso, naquele outro. Não estou. Amaldiçoa até Deus e morre. Não, está falando que ele é louco, né? Mas eu não vou fazer isso. Glória a Jesus. Deixa você viu? Tu quis o bom, agora tu não queres o ruim. Ele é Deus, ele decide o que é. Verdade. Entende? Agora eu estou vendo a Deus. Meu Deus, às vezes eu faço isso, aquilo. Esses pequenos existem, às vezes a gente não vê. Senhor, me abomina, tu não pode assim. E Deus se agradou disso. Não se agradou, se olhando mais adiante, sucedeu o versículo 7. Pois que acabando o Senhor de dizer a Jó as palavras, o Senhor disse a Elifaz, Delamita, minha ira se acendeu contra ti. E quando os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. O que ele disse? Que ele é sábio e eu quero aprender de ti, Deus. Ele não adorou, ele não bajulou a Deus. Ele disse o que Deus é. Verdade. E disse: eu vejo a tua santidade e me abomino. Eu sou miserável, eu tenho erros, eu tenho pecados. Quer dizer, ele não estava sendo julgado pelos pecados. Não, o diabo estava tentando fazer com que ele falasse contra Deus. Mas entre aquilo ali ele teve humildade de aceitar e tomar como se fossem aqueles pequenos erros que ele fazia. E aceitar de Deus o ruim também. Sem falar contra ele, mas agradecer. Aí às vezes nós temos problemas, os pastores não botamos a culpa em alguém e não olhamos para Deus e dizemos: obrigado, eu vou crescer com isso. Me corrige, Senhor, me ajuda, porque eu sei que eu vou me levantar. Mensagem 1994. Agora, certamente, depois de todos esses anos no campo e em volta do mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar.
e você deseja ser bem sucedido com Deus, nunca permita em qualquer ocasião que um espírito arrogante lhe rodeie. Arrogante é o contrário de humildade. Eu sou, eu faço, eu conheço. Eu sou o cara. Eu sou a moça. Eu posso, eu sei o que estou fazendo. Quantas vezes a gente perde de crescer ou aprender com isso? Não permita nenhuma malícia entrar. Não importa o que alguém faça. Se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra essa pessoa. Está vendo? Você seja dócil e bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. E se o Espírito de Deus está em você, você ama outra pessoa quando ela está em erro. Está vendo? Somente orem por eles e amem um ao outro. O 95, acima de tudo, ame a Deus e ame um ao outro. E seja humilde com Deus e perto um do outro. E Deus abençoará. Isso é difícil de dizer o que Ele fará. Geralmente, quando uma igreja começa a ficar numerosa, ou ficar um pouco maior ou algo assim, eles se afastam da verdadeira coisa. Da verdadeira coisa. Mensagem Millet não fala sobre Jó, mas se encaixa perfeitamente no que ele está vivendo, não é? No que nós lemos. Porque os amigos dele estavam acusando ele de erro, ele estava com amor para com eles, para com a esposa, para com tudo que estava acontecendo, olhando para Deus. Ele estava sendo usado pela mão de Deus, até mesmo quando o diabo pegava o papel e amassava, Deus continuava escrevendo. Não tem problema, toma isso aqui, mas eu que criei, toda vez que eu não feito papel, eu continuo escrevendo a dele. E essa escrita é minha. Pode se andar. Esse lápis é meu, eu escrevo. Sabe que nós teremos essa humildade? Sem arrogância, sem achar que fazemos. Mas já está na Bíblia, tinha um som diferente. Vamos ver um homem comum. Todos conhecem a história do lembrando através dos erros que ele contou, para que não cometêssemos. Às vezes nós nos despertamos, suportamos aquela pequena correçãozinha. Na história da minha vida, ele dá um testemunho sobre uma correção muito maior. Quantas vezes nós nos voltamos contra alguma atitude dentro da igreja, contra alguma coisa, não aceitamos, achamos que estamos errados. Às vezes o irmão, para ele está buscando com o coração certo, mas ele está isso, deu aquele outro e acabamos julgando. Ele olhou para trás, abriu para aquele povo, daí eu vi um conselho que parecia sensato, ele teve humildade para isso. E não quis seguir o povo pentecostal. O que houve? Parágrafo 215. Eu entrei no quarto e a enfermeira estava sentada ali. Põe-se no lugar dele. Homens põe-se no lugar dele olhando para suas esposas. Mulheres olham para suas esposas, imaginem a situação. E ela estava chorando porque ela e Roupa eram companheiras de escola. Assim eu olhei e ela começou a chorar, levantou sua mão e começou a ir. Daí. Eu olhei para ela e a sacudi. Aí estava ela, tinha ido de 120 libras a 60, 55 quilos para 20 e poucos, era só pele e osso. Você chega no hospital, a pessoa que você ama, que divide a cama contigo, que está ao teu lado, que é teu amigo, está só pele e osso, definindo, morrendo. Ela vai se indo, sacode ela volta. E se eu viver até completar 100 anos de idade, eu nunca esquecerei o que aconteceu. Ela se virou e com aqueles olhos bem grandes e bonitos olharam para mim. Ela sorriu e ela disse: por que você me chamou de volta, Billy? Eu disse: bem, eu acabo de receber a transmissão, eu estava preocupado com tantas coisas, né? Eu tinha que trabalhar, estávamos muito endividados e uma conta do médico de centenas de dólares e nada para pagá-las. Centenas de dólares é que é 3, 4 mil, 10 mil hoje, naquela época. E eu 2 ou 3 vezes por dia de cada noite naquele tempo quando estava naquela condição. Eu disse: o que você quer dizer chamar de volta? Ela disse: Bill, você tem pregado sobre isso, tem falado sobre isso, mas você não faz ideia do que é. Eu disse: do que tu está falando? Do que você está falando? Ela disse: do céu. Ela disse: olha, eu estava sendo escoltado ao lado por volta de pessoas, homens, mulheres ou algo que estava vestido de branco. Era tão grandioso, tão resplandecente, que ela não sabia se eram homens ou mulheres ou eram anjos. Ela disse: eu estava sossegado em paz. Disse: grandes pássaros bonitos, voando de árvore em árvore. Ela disse: não pense que estou fora de mim. Ela disse: Billy, eu vou te dizer o nosso erro. Ela disse: sente-se. Eu não sentei, eu me ajoelhei e tomei a mão dela. E
E ela diz: você sabe onde está o nosso erro? Ele estava pagando, perdendo a esposa pelo erro, e ela estava morrendo pelo erro. E nenhum deles estava questionando a Deus. Nenhum deles estava reclamando por estar perdendo a pessoa mais amada. Elas estavam com humildade, aceitando a correção. E ele ainda não se considerava quem era o profeta. Ele era por natureza, mas não se considerava. Ele estava começando a sua caminhada e tinha essa humildade. Ela não tinha todos aqueles mistérios, não tinha visto tudo aqueles sinais nem nada, e estava reconhecendo o erro que Deus estava corrigindo neles. E eu disse: sim, querida, eu sei, porque todos nós sabemos onde erramos, na verdade. Ela disse: nunca deveríamos ter escutado a mamãe, aquele povo estava certo. E eu disse: eu sei. Ela disse: prometa-me isso, que você irá naquele povo. Disse: porque eles estão certos. E ela disse: crie meus filhos assim. E ela disse: eu quero dizer algo a você. Ela disse: eu estou morrendo, mas disse: eu não quero morrer. Disse: é tão belo. Ela disse: o único porém, eu não gosto de deixar você, viu? Eu sei que você tem duas criancinhas para criar. Ela disse: prometa-me que você não ficará solteira, não deixará meus filhos serem levados de vento em popa. Foi uma coisa sensata para uma mãe de 21 anos de idade. E eu disse: eu não posso prometer isso, Rupert. Ela disse: por favor, prometa-me. Uma coisa eu quero dizer: você lembra daquela espingarda? Eu sou absolutamente doido por espingardas. E ela disse: você queria comprar aquela espingarda aquele dia e você tinha bastante dinheiro para dar na entrada? Eu disse: sim. Ela tinha guardado o dinheiro, ela tinha feito tudo por uma surpresa para ela. Mas antes de ela dizer que tinha o dinheiro guardado para ele comprar aquilo que ele tanto desejava, antes de ela querer corrigir, fazer as coisas antes de ir, ela pensando, não porque ela ia morrer, porque ela conhecia, ela viu o céu. A dor dela deixava o marido com um filho, 2 filhos para criar, então ela sabia que a menina morreria. E dizia: por que me chamou de volta? Te põe no lugar dele. E tu olhando para ela e sabendo que teu erro está matando ela. Ela olhando para ele sabendo que mesmo indo para o céu, ele ficaria e pagaria o preço pelo erro da decisão deles. E que a história estava acontecendo diferente, porque foi errada a decisão, porque cada um traz o destino e escolhe para que mão que vai escrever o teu destino, se é Deus ou é o diabo. E aqui está acontecendo com o ser humano há pouco tempo atrás. Uma pessoa morreu com você, e depois a sua filha morreu, da mesma situação, e ele entrou no desespero, ele ainda tinha que criar um licor. Aí ele olhava mais um pouquinho, tudo acontecendo ao redor, todo desespero. Aí já vem no ouvido, como vem muitas vezes nos cultos que nós ouvimos: tu ainda acredita nisso? Olha o que está acontecendo na tua vida. Tu crê que isso é verdade, que o pastor ou que o ministro falou? Tu pode acreditar que teu Deus pode ser contigo? Olha que Deus cruel. Tirou quem você ama, tirou aquilo que você gostava, te pôs dificuldades. Ele não aceitou, ele disse: eu ainda creio em cura divina. Não pode curar a esposa, não pode curar a filha. Quantas vezes o testemunho ele mostra que sentou uma madeira embaixo do braço, sem condições? Quantas vezes ele escreveu que tentou tirar a própria vida e Deus não permitiu? E ele estava consciente que eram os erros que ele havia cometido. Aí muitas vezes nós não temos um terço da cobrança dele, um quinto, um décimo. Mas não, aquele lápis foi carcado no papel e não quer ser apagado. Não, continua escrevendo, deixa eu. Muitas vezes a mão não é de Deus que está escrevendo ali. Nós permitimos ser corrigidos. Ou permitimos, mas murmurando, e não como o Jó fez, não como o William Branham fez, não como muitos pastores fazem, não como muitos cristãos verdadeiros fazem, que aceitam a correção com humildade e buscam corrigir. E são coisas tão mais leves. Essa qualidade de se deixar apagar o erro e voltar a escrever novamente para corrigir, de que forma nós usamos? Porque ela é natural. Tu não precisa ser cristão, tu tens de qualquer forma essa qualidade dentro de ti. Mas tu usa de que forma ela? Que tipo de lápis tu é? Por onde tu passou? Onde está a tua vida nisso aqui? Como está sendo escrita? A tua vida vai dizer está aqui. A palavra nossa, toda a Bíblia, todos tiveram essa qualidade, Jó viveu.
todos os filhos, a esposa se voltou contra, não tem por onde andar. E a quarta qualidade, que é o caráter, não importa se o lápis é de maneira pintada, de maneira bonita, não importa se você é bonito ou feio, homem ou mulher, jovem ou velho, Verdade. não importa se a tua roupa é chique, bonita ou simples, o que importa é o que está dentro de você. É o grafite. Ah, mas o que é caráter? O caráter é somente o espelho da tua alma. Verdade. As pessoas dizem, o caráter é o que você é, o que você faz, sim, é o espelho da tua alma. Mas que tipo de caráter você tem? Qual é o grafite que está dentro desse lápis? O teu caráter é cristão? É verdadeiro? O de Jó se mostrou mais que cristão, né? Um exemplo. Podemos chamar cristão. Cristão é a semelhança de Cristo. Você vê como Cristo veio depois de Jó. Ele era um filho de Deus, genuíno, buscava servir a Deus. 40. O caráter, me lembrando, quando ele mentiu, ele viu o filho mentir, voltou atrás e foi falar com os advogados. Ele não conseguia ter uma mentirinha sem pagar um preço alto. Ele não conseguia fazer nada de errado fora dos problemas da Bíblia, sem se sentir mal, humilhado, massacrado. O caráter dele não permitia ir contra a palavra. Mas o teu caráter, o que você é, permite o que para Deus? Qual é a mão que está escrevendo a tua história, irmão ou irmã? Qual é o preço que tu está disposto a pagar por ela? É a palavra de Deus que está em tuas mãos. Tu está sendo uma epístola viva, mas a tua cara, o que está sendo escrito? Qual é a mão? É Deus ou é o diabo? O que está sendo escrito ali? A mensagem de respeito. Parágrafo 75 diz: Deus exige respeito. Deus manda a sua mensagem. Você ouça isso, você reverencia isso. Não importa se eles chamam isso de um bando de santos roladores, ou que seja o que eles chamam. Isso, deixe o mundo fazer o que eles desejam fazer. Porém, você renda respeito. Não interessa se o mais simples vier aqui. Se ele não fugir do que está escrito nessa Bíblia, glória a Deus, respeite. Agora, a tua escolha de como tu vai seguir, como tu vai formar o teu caráter, se é a imagem dessa Bíblia ou não, é livre. Para esse livro existe o livre-arbítrio. Ah, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Bom, parágrafo 165. Se você não pode respeitar o homem, respeite o ofício que ele possui em Deus. Isso é exatamente correto, está vendo? Respeite-o. Se o ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falar a respeito do seu pastor, como somente fala a respeito dele, o critica, o ridiculariza. Como esse pastor uma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode fazer. Você não. Eu não digo essa coisa, igreja. Porém, eu quero dizer às igrejas. Eu não digo essa igreja, porém eu quero dizer às igrejas. Eu tenho visto que se você tem que amar o seu pastor, você tem que saber que ele é ser humano. Todavia, Deus me tem feito pastor. O Espírito Santo tem feito superintendente, ou seja, um administrador. Então você tem que respeitá-lo daquela maneira. Não importa o que o pastor tenha feito, você o respeita em seu coração como um servo de Deus, e Deus lhe respeitará por fazer isso. Então às vezes a gente não pode aceitar diferente, seja pastor ou irmão, ou quem esteja. Se é um ofício de Deus, para todos nós temos. Verdade. Jó olhou para seus amigos, o criticando e o acusando, e mesmo assim teve respeito a Deus. Que forma vamos escrever o nosso caráter? Depende da forma que nós queremos mudar, porque o nosso caráter é só um espelho da nossa alma. Então, quando tu está sozinho, o que você pensa, o que você acha, o que você quer ser, é aquilo que está na tua alma, aquilo que é o teu caráter. As atitudes é aquilo que só você sabe. E ali naquela qualidade, na quarta qualidade, mostra que não é o que você quer, o que você mostra, mas é o que está dentro de ti. É o grafite. Aí no lápis, quando tu derruba, você começa a cair demais e quebrar o grafite, tu não consegue mais escrever. Agora, se você começar a sair muito fora disso aqui, Deus não poderá mais te usar para escrever a história dele. Verdade. Começa a cair demais disso aqui, começa a massacrar demais a palavra, e contrariar, sabendo que está, tu vai cauterizando É verdade. o teu caráter.
E vai começando a ficar difícil Deus usar aquele lápis para escrever. Porque quer mudar ficha toda hora, tem que repontar. E na hora de apontar, a superação já não é a mesma, não é como um cristão. Na hora de apontar, não há aquela humildade para aceitar o erro. Então cuide do que está dentro de vocês, lá onde vocês. Cuide do que vocês colocam ali dentro. Jotinha essa qualidade. Todos que lerem o livro vão saber que o caráter dele foi firme o suficiente para chegar lá embaixo nessa caráter. E olhar para o caráter firme, glória a Deus. Caráter todos nós temos, eu sei legal. A forma que tu mudar o teu caráter é o caráter firme. Por isso que nós temos essa Bíblia do varão perfeito. Por isso nós aprendemos estudando isso pela Bíblia. Fé, que é acreditar primeiro, virtudes são qualidades buscadas, conhecimento, tem que conhecer a palavra para viver para Deus, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Aí então tu pode ganhar o Espírito Santo. Essa é a questão, essa é a diferença. A forma do teu caráter não é o pastor que vai mudar, é vocês aí. E eu não mudou mesmo. É aceitando o que é pregado ou não, é buscando viver ou não, é o que tu coloca para dentro desse lápis. A escolha é de cada um de vocês. Agora, quem vai usar esse lápis que são vocês? Qual amor que vai estar por detrás disso? É vocês que vão ter que escolher. E a quinta qualidade é testemunho da tua vida, que é o reflexo do teu caráter e todas as outras. O lápis, quando ele passa, ele marca fora. Nesse propaganda, deixa marcado. E a marca que você deixa por aí nos lugares onde você vai, onde você anda, no trabalho, na escola, nos seus vizinhos, na sua casa. Essa marca, etc., seja onde for, é o que vai mostrar quem você é, que tipo de lápis você é. Então pense bem, porque você está escrevendo a história ou para Deus ou para o diabo. Você é um lápis. Você tem essas 5 qualidades desde criança. Para quem você vai escrever isso? Aí é uma questão. Para qual marca tu vai deixar na vida das pessoas, de cada um, se é como um cristão ou não? Verdade. Nós temos essa qualidade de deixar marcas, boas ou más, indiferente aonde a gente passar. Se tu passar por um rio, tu vai deixar uma marca, porque aquela água não volta mais, já está descendo. E ninguém mais vai passar naquele lugar com aquela água. Aonde você vai caminhar, você vai deixar uma marca. Conforme você passar na vida de uma pessoa, você vai deixar uma marca, boa ou má. É verdade. E essa marca vai ser uma epístola de Cristo ou do diabo. Esse marca vai dar um testemunho bom ou ruim, diferente se é cristão ou não. Aí a marca que você quer deixar, como um lápis de Deus, aí é você quem decide. A mensagem do testemunho, parágrafo 73. Simplesmente, a mesma maneira como aconteceu na Alemanha, vocês lembram da história da Alemanha? Quando os feiticeiros, 15 de um lado, pegaram uma tesoura, cortaram uma pena, apontaram para trás, e com seus pegamentos disseram para o vento levantar a tenda. Isso em torno de 30 mil pessoas viram. Os bruxos invocaram o feitiço e os demônios estavam levantando uma tempestade. Eles estavam evangelizando. Eles estavam em pé dele e eu disse, não interprete isso, o irmão que estava ao lado dele. Mas eu disse, Senhor Deus, tu me deste uma visão e me enviaste a Alemanha. Esses bruxos causaram uma tempestade. Tu és Deus da criação. Que seja conhecido que tu és Deus. Ponto final. Ninguém, a não ser quem conseguia entender inglês, e não havia uma dúzia ali que sabia o que eu estava falando. Naquela mesma hora, a tenda que se levantando desse jeito, seria com os ventos, quase se arrancava, com 30 mil pessoas de baixo pulando para cima, para baixo, desse jeito, para um lado, para o outro, aquietou-se, e as nuvens trovões foram-se com o seu rugido. Em menos de 5 minutos o sol estava brilhando. Cerca de 15 mil alemães vieram para o Senhor Jesus Cristo. Ele ainda é Deus. Ele é Deus simplesmente como sempre foi. Qual foi a marca que ele deixou naqueles 15 mil? Ou até mesmo aqueles bruxos. Mas qual foi a marca que aqueles bruxos deixaram? Havia vários lápis ali sendo escritos, escrevendo histórias para Deus. Verdade. Quem está usando quem ali? Tal era a vida, tal era a forma que ele dedicou a Deus, em todas as suas qualidades, que ele parou e falou uma coisa simples. O Senhor me mostrou, estou fazendo o que o Senhor mandou. Eles não contam. Eu estou só fazendo o que o Senhor mandou.
Então o senhor tem que mostrar. E ele mostrou. Então quando está escrevendo a história para Deus e é Deus que está te usando a mão, vai acontecer que nem Jó. Vai, só não tira a vida dele. Não quer mais não, lá, você é meu. Vai, faz o que tu quer. E ele foi lá, tirou os filhos, tirou das fazendas, tirou tudo aquilo lá. Ele continua escrevendo. Ele estava escrevendo uma história para Deus. Quando os filhos caíam errados, eu já estava lá ofertando por eles, e orando e se dedicando. Quando as coisas aconteciam, já mostrando. Quando eu vi uma coisa errada, eu parei, por aqui. Não, eu sou bom, eu sou um cristão, eu estou com Deus, eu posso passar por ali que nada me acontece. Não, lá também. Ele está lá no varão que anda não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta ao lado dos escarnecedores. São um pessoa. Ah, não, eu vou passar por aqui, eu posso. Cuidado. Jó teve testemunho do próprio Deus, que se desviava do mal. E Deus lhe trouxe tudo de volta. Bem. E aí? William Branham está fazendo serviço com Deus, né? Ele não disse, Senhor, julga isso, julga aquilo. Eu estou fazendo para ti, pai. Eu estou aqui para dar um testemunho cristão. Seguindo exatamente o que está aqui. O resto é fútil. Quantas vezes vocês buscando fazer algo para Deus, aqui dentro da palavra, vocês vão mexer uma mão e Deus se movimentou com vocês? A diferença está ali. Quem está escrevendo a história com esse lápis? É a forma que Deus vai trabalhar. Nós deixamos marca em todo lugar que vamos, por o nosso testemunho. Agora, a marca que nós vamos deixar, nós que decidimos. A mensagem estranha. Então você vê que tem havido uma reprodução para o proveito no deserto. E o deserto, nós descobrimos isso, cactos e as flores. Mensagem estranha, parágrafo 37, 38 e 39. O irmão Brana faz uma comparação da flor de estufa, flor de canteira, ao cactus do deserto, com o cristão. Vocês já passaram por um cactus? Quantos já viram uma flor de um cactus, seja o tamanho que for? Tu pode botar ela lá no deserto, ela vai sobreviver. A marca dela é inquestionável. Ela é bonita, sobrevive em tempestade, mas bota a mão para o pé. A mesma coisa. Tu já ouviu aquela flor bonita que tu come numa floreira? Deixa do lado de fora no verão ou no inverno, não interessa. No outro dia ela está seca, queimada, murcha. Qual é o cristão que tu é? Tu é um cactus natural forjado por Deus, que não importa se está no deserto ou no estado, tu vai sobreviver, porque tu depende da água, da palavra, não é isso? Ou tu é uma florzinha de estufa que tem que ficar do bando o tempo todo? É isso que a mensagem fala. É isso que essa mensagem prega no estranho. Mas por que o estranho? Parágrafo 42. É por isso que o hoje não pode compreender a robustez dos verdadeiros, genuínos crentes. Eles tornaram-nos loucos, você sabe. O mundo entra em tal rotina que de vez em quando você tem que ter um louco para consertá-lo. Ah, tu é louco, cara, tu não faz nada, tu não vê um filme, tu não vê uma novela. De onde é que tu te diverte? Tu não bebe uma cerveja, tu não se mistura com os outros? Tu só quer viver a palavra, essa palavra do teu Deus? Mas é isso que está todo mundo. Aí fica a diferença, qual é a marca que tu deixa? Não, esse cara bate com crente ali na igreja, é legal, gente fina, está com a gente ali sempre. Bela marca. O testemunho não dando chegar a dizer isso. Mas a forma, a postura que tu vive vai dizer. Mesmo que chame louco, não é louco lá, não sai, não faz, não se diverte, nada. Mas por que tu vai trabalhar por ele? Aquilo não mente, não cata ceia, não rouba, não erra. Se eu precisar de ajuda, você vai me ajudar. São as coisas que o cristão deve fazer sempre, não é? Verdade. Então, diferente da crítica ou não, se ele for te criticar, ele vai ter que falar bem de ti. Se tu deixar uma marca cristã. Todo ser humano vai deixar uma marca na tua vida boa, mal. E tu também. O tipo de marca, aí, meu irmão, a escolha é tua. Parágrafo 88. Já estou terminando. Influência de um homem sobre o outro. Não seja influenciado pelo homem, que talvez possa mandar mais um guisado. Não seja influenciado pelo homem que lhe deu uma máquina melhor para andar nela, uma melhor para viver, e veja sua primogenitura para com Cristo. Não faça, vigie. O que você está fazendo?
Sempre siga o que está influenciado e é sustentado por Deus, que você saiba que Deus está com eles. Não siga a influência errada, sim, correto. Não tente tomar o lugar de outro. Qual é a tua influência onde tu vai? Qual é a marca que tu deixa no teu trabalho, nesses lugares? Tu influencia ou é influenciado? E por quem tu é influenciado? Algumas vezes, parágrafo 90, Deus deixa os próprios chicotes serem derrubados debaixo de nós. Algumas vezes Ele deixa a enfermidade nos atingir, Ele deixa decepções, tristezas atingir. Algumas vezes Ele faz isso para levar aonde você seja influenciado pelo Evangelho. Seja sábio o suficiente para captar isso. Não seja estúpido o suficiente para se afastar disso. O que aconteceu com Jó? Essa mensagem também não fala de Jó. Essa mensagem fala também de Jó e de todos nós. Contraditório? Não. Ele não pregava sobre Jó aqui. Mas isso que ele citou fala sobre a vida de Jó e fala sobre cada um de nós. Às vezes a gente pega o chão de pisa e aí a gente não sabe o certo o que fazer. Se influencie para Deus, marque ao redor de você a marca de Deus. Deixa eles verem que você, mesmo sem ter chão para pisar, vai seguir o que está na palavra. Viva isso. Marque a vida das pessoas com o cristianismo, indiferente de onde você estiver e como você estiver vivendo. Seja um marco de Deus. Parágrafo 108 para encerrar. Aonde quer que você for, coloque Deus. Se um homem fica irado e o amaldiçoa, coloque Deus entre você e ele. Foi o que o Jó fez. Não o critique, mesmo te xingando, te amaldiçoando. Coloque Deus na frente. Seja um rapaz que chama de santo rolador, que Deus coloque Deus entre você e ele. Se a esposa fica irada com você, coloque Deus. Se o marido fica irado, coloque Deus. Se os filhos o irritam, coloque Deus. Está vendo? Seja o que for que você faça, coloque Deus. Se o papai ou a mãe lhe dão uma pequena surra e o corrigem, coloque Deus. Lembra o que Deus disse sobre isso? Cria uma criança no caminho que deveria ir. Está vendo? Sempre lembre-se, coloque Deus. Ponha Deus diante de você e você terá reverência por Deus e respeito por Ele. Isso é correto. Indiferente do que estiver acontecendo contigo, meu irmão. Quando eu li isso aqui, eu comecei a entender o porquê que lá, às vezes tem as brincadeiras, as piadas que mandam, o pessoal sai rindo, me retém, eu leio o que tem que ler, deixo que eles meio de lado. Mas quando ele sai meio sério, eu vou dar uma olhada no que é. Quando ele sai meio pensativo. E tem uma coisa interessante que Deus nos deu nisso. Que tipo de lápis nós somos? Indiferente do que nós somos, de que cor somos pintados ou vestidos, nós vamos escrever a história de Deus ou do diabo? Nós vamos viver para Deus ou para o diabo? Qual é a mão que vai nos guiar, que vai pegar e nos escrever? Qual é a marca? Como vamos esperar? É uma mensagem simples. Mas na mesma hora que eu li, eu lembrei que Jó, por algum motivo, foi olhar, meu Deus, é verdade. Todos nós temos isso, mas ele viveu isso. Ele viveu de capa a capa, ponta a ponta do livro dele, que está no meio da Bíblia aqui. Glória a Deus. Ele só não tinha as qualidades, mas ele viveu voltado para Deus. Ele podia ter passado e vivido tudo isso voltando para si mesmo, para outras coisas, mas ele voltou todas as qualidades que ele tinha para Deus. Glória a Deus. Não muito distante, agora às vezes tem um outro irmão que está passando. Por isso também, com a sua vida voltada para Deus. A questão é que serviço nós vamos por isso. Para quem que nós vamos dispor esse serviço? Glória. Irmãos, alguns parágrafos de todas essas mensagens, todas mostraram as qualidades. Um texto de menos de uma folha, falando sobre um objeto. Do que você estiver cheio, você vai enxergar. Ou você vai achar bonito, chorar e achar que é apenas uma coisa boa. Mas se você se encher disso aqui, ó, Amém. aonde você olhar, você vai ver Deus cantar contigo. Amém. Não é o Romano, nós profetas da Bíblia, é você e eu. Nós também temos as qualidades, as 5 qualidades de um lápis comum. Ou preferimos ser recursos 3 de uma caneta, onde um sapato, onde termina a tinta a ser descartado. O lápis simplesmente deixa de existir por cá. E muitas vezes nós deixamos de existir na vida de alguém. Está
Talvez não chegue no arrebatamento, nós vamos deixar de existir nessa terra. Como não há de existir no seu serviço. Mas a marca dele fica. Quando foram em direção ao espaço, lá no espaço a tinta não funciona. Os Estados Unidos fabricou uma caneta de 1,5 milhão de dólares. Escrevia embaixo d'água em qualquer lugar na terra, por onde fosse escrevia. Porque eles precisavam dos relatórios. A Rússia usou um lápis. Ele marca em qualquer lugar. No espaço. Embaixo d'água, se tu pegar uma planície branca e marcar com lápis, vai ver que vai riscar, mesmo não tendo a mesma aderência. O seu irmão, onde ele vai, deixa sua marca, seja boa ou ruim. A questão é, para quem tu vai deixar essa marca? E qual é a forma que tu vai marcar? Para que serviço tu vai servir? Para que tu vai ser utilizado? É o livre-arbítrio, irmãos. É o que todos nós temos. O presente de Deus nos deu as 5 qualidades que nós nascemos com ela. Nós superamos diversidades como crianças, quando aprendemos a caminhar, andar, crescer, superamos tudo isso. Essas 5 qualidades nós usamos no dia a dia. Escrevendo a história, ou de Deus ou do diabo. Mas nós escrevemos a história de Deus. E marcamos a vida de todos a nossa vida. E é pensando nessa pequena história que eu vou deixar o convite, qualquer um que quiser orar junto comigo para o final desse culto, para os próximos cultos, por todos os que estão presentes. Aquele que quiser vir ao altar e quiser buscar ser um lápis de Deus, vai estar aberto. Jota, só para nós um só. A escolha é diferente. A postura de vocês é diferente para Deus. Porque Ele te ama de muita forma. Mas se você não usar as qualidades para Ele, Ele não vai poder te usar. Nós temos que escolher o que queremos ser. E é esse livre-arbítrio que nós achamos. Vamos orar.